Queridos, nós vamos lá para João capítulo 9. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, acessar e ficar com ela aberta aí, porque nós vamos ler esses 41 versículos intercalando aí com aquilo que nós vamos poder... vamos observando daquilo que João, o Evangelho de João, o apóstolo, ele nos coloca, e aquilo que eu e você podemos aprender aqui nessa caminhada bíblica. Há uma estatística aí que diz que um grande número de membros das nossas igrejas acabam lendo a Bíblia só na igreja, né? Triste isso. Eu não sei qual é esse número, americano que gosta de fazer isso, mas no Brasil existem algumas pesquisas assim. Eu não vou pedir para você levantar a mão não, mas então na igreja, no momento do culto ali, a gente tem esse momento como importante para a leitura, não é? E que bom quando você pode trazer a Bíblia e trazê-la para ler e meditar, escrever, enfim, fazer algum destaque. Mas se você tem aí no seu celular, aproveita esse momento também. A gente tem caminhado nesse ensino de João, ou nesse destaque que o Evangelho de João faz, falando dos sinais, usando a palavra sinais ao invés de milagres, né? Para falar a respeito dos atos sobrenaturais de Jesus, não é? E esses 7 sinais, eles trazem então algo além do poder, além da narrativa do milagre, do que aconteceu. Esses sinais mostram que Jesus é Deus, Ele é o Verbo que se fez carne. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, não é? E esse ensino é muito importante porque nós muitas vezes ficamos muito felizes quando testemunhamos os milagres de Jesus. Mas o maior de todos os milagres é o Evangelho, a palavra de Deus, a obra de Cristo resplandecer no coração das pessoas. Porque se eu e você fomos curados de câncer, um câncer agressivo, nós vamos testemunhar isso. Mas se nós não tivermos o nosso nome escrito no livro da vida, vai valer de muito pouco esse testemunho de cura. Porque eu posso testemunhar essa cura, posso experimentar essa cura, mas isso não significa que eu tenho experimentado a alegria da certeza da salvação, e isso com certeza compromete tudo, ou não valeu de nada o milagre. Por isso que João então fala sobre os sinais que mostram a divindade de Cristo. Então a gente olha para os sinais e João está destacando que Jesus é Deus. Jesus está aqui para revelar e mostrar para mim e para você o próprio Deus encarnado, né? Então o primeiro sinal, que é o da transformação de água em vinho, Jesus é o Senhor da perfeição. O que Ele faz é sempre melhor do que o que eu e você podemos experimentar. E se você tem vivido um momento bom andando com Jesus, a palavra é sempre essa: pode melhorar. Você pode experimentar algo novo, sempre, dessa graça, dessa manifestação de Deus. O segundo sinal é Jesus, o Senhor da distância e do espaço. É a cura daquele oficial romano que recorre a Jesus, e esse milagre acontece a 30 quilômetros de distância, né? Jesus dá uma palavra e essa palavra então alcança o filho do oficial romano, e ele é curado. O terceiro sinal, Jesus é o Senhor do tempo. Então havia um homem que esperava o milagre há 38 anos, não é? E de repente Jesus se encontra com esse homem e ele experimenta a cura. Esse é o sinal então de que o Senhor, Jesus é o Senhor do tempo, o Kairos, não é? Não o Cronos. É o Cronos e o Kairos. Nós vivemos no Cronos, mas Jesus é o Senhor do Kairos. O tempo de Deus não é o nosso tempo, não é? O quinto sinal, Jesus é o Senhor sobre a natureza. Jesus anda sobre as águas.
e vai ao encontro dos seus discípulos naquele momento em que eles estão vivendo aquela tempestade, atravessando aquela tempestade. Hoje nós vamos falar do sexto sinal. Jesus transforma o nosso destino. Não existe fatalismo na vida daqueles que creem em Cristo. Não existe essa ideia de karma. Não existe essa ideia de que eu e você estamos presos a uma história que nos aprisiona sem a possibilidade de que nós rompamos essas questões que muitas vezes a vida tenta impor, não é? Então, é do verso 1 ao verso 41. Vamos ler os primeiros 7 versos aí, se você está com a Bíblia aberta aí. O que João nos conta? Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. A sensibilidade de Jesus em perceber, em olhar para aquele cego, chamou a atenção dos discípulos, porque ou você enxerga o cego, ou o cego não tem possibilidade de te enxergar. Ele pode ter uma percepção dos movimentos em volta dele, mas ele não sabe quem está se aproximando, a não ser que ele tenha muita intimidade com você. Mas Jesus então para atender, para conversar, para operar esse sinal na vida daquele homem. Na verdade, os discípulos aqui não viram uma pessoa. O que os discípulos estão aqui discutindo? Teologia. Por que esse homem nasceu cego? Por que existem pessoas deficientes? Por que existem pessoas com saúde e têm saúde para dar e vender, e outros nascem com sérias restrições, limitações? Por que isso? Quem é que pecou? A teologia dos discípulos, a influência da teologia judaica sobre os discípulos era no sentido de que Deus estava pesando a mão sobre aquela pessoa. Se você está vivendo um momento aí de doença, de enfermidade, se você está passando um sério problema na sua vida, Deus está pesando a mão sobre você. E eles estão ali com uma dor no coração. E qual era a dor que os discípulos tinham? A dor do não saber. A gente imagina que quando nós temos a explicação para aquela dificuldade, essa explicação de alguma maneira diminuiria a dor, o que não é verdade. Alguém que está sofrendo e você explicar para essa pessoa alguma coisa relacionada ao momento que ela está vivendo. E ela vai dizer assim: tá bom, mas tá doendo aqui, eu estou sentindo essa dor. Por isso que a gente sempre fala que quando você estiver diante de alguém que está chorando, abrace e chore junto. Fica aí tentando explicar alguma coisa, né? Algumas pessoas dizem assim, para alguém que perdeu um ente querido, né? Ele não é o primeiro, também não será o último, sei lá o que é. O que significa isso, cara? Né? Foi dessa para uma melhor, né? Mas eu queria ele aqui comigo. Então, são umas conversas assim, atravessadas, né? Abraça, chora junto. Essa é a melhor maneira de enfrentar ou de ajudar alguém que está enfrentando dificuldades, né? Quem pecou? Essa era a crise dos discípulos. Quem pecou?
E aí é interessante que Jesus responde de uma maneira assim tão simples, porque Ele é o Deus criador e sustentador. Nem Ele pecou, nem os pais dele. Desassocia da sua ideia, essa ideia de um Deus que está pesando a mão sobre você. Porque se Deus pesar a mão sobre mim ou sobre você, não sobra pedra sobre pedra. Para com esse negócio. Se Deus se levantar para tratar comigo, não sobra nada. Só fumacinha. Já viu aquele desenho que sai uma fumacinha assim? Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, não é? Mas isso aconteceu, ou está acontecendo, ou é uma experiência que nos leva a sermos participantes deste projeto de cuidar de pessoas. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Não é importante saber isso. O que é importante é o que eu e você estamos dispostos a fazer para ajudar aqueles que de alguma maneira estão vivendo dor, estão enfrentando lutas, estão enfrentando alguma dificuldade. Qual é a sua disposição? Porque me parece que Jesus deixa claro isso aí, não é? Para que se manifestem nele as obras de Deus. Então eu e você assumimos a condição de ser os olhos daquele cego. Nós vamos nos colocar ao lado dele, nós vamos tentar caminhar com ele, nós vamos tentar ajudá-lo para que ele tenha de alguma maneira condições de enfrentar e de viver e de atravessar a dificuldade, não é? Então não discute teologia, não fica tentando aí, por isso, por aquilo, não. O que é importante dizer ou o que é importante entender do texto, não é? Nós precisamos ser os olhos daquele que está cego, ou daquele que está vivendo luta, ou daquele que está enfrentando alguma dificuldade. Eu estive lendo alguma coisa sobre aquele que nasce cego, daquele que ao longo da vida fica cego. O que nasce cego, o cérebro dele não processa essa questão. Por exemplo, você diz para um cego de nascença, a cor que a sua mulher, a mulher diz para o marido, eu estou usando azul. Azul? Não sei o que é azul. Não sei. Nós temos o Daniel e o irmão Luiz, que ficaram cegos ou que têm enfrentado essa dificuldade já com uma certa idade. Né, irmão Luiz? O irmão ficou com quantos anos cego? 7 anos de idade. Então, a mente do irmão Luiz, ela está condicionada. Se falar para ele que a esposa dele está de vermelho, está muito elegante. Você já falou isso para ela? É? Está muito elegante. Então, vermelho. O Daniel também, cadê o Daniel? Está ali? Aí, Daniel. Daniel com quantos anos, Daniel? 8 anos. Então assim, a percepção, o cérebro está mais ou menos sintonizado com essas realidades. Mas um cego de nascença não tem nada. Absolutamente nada. De percepção. A mente, né, está completamente desassociada dessa questão, né? Então, é alguém que merece realmente um cuidado, como todos, mas aqui é interessante esse milagre, que é o milagre mais extraordinário, né? Porque Jesus deu sentido à vida daquele homem. Ele não estava mais e não necessitava mais andar ali em trevas, nem andar desnorteado. Ele se libertaria dessas questões relacionadas à luta que ele, ao longo da sua vida, viveu. E é interessante o que o texto sagrado diz, que Jesus cuspiu na terra, fez lodo. Eu acho que assim os discípulos tiveram um privilégio, eu acho, não tenho certeza, algo extraordinário, porque todo dia
que você saía com Jesus para fazer uma caminhada, alguma coisa extraordinária acontecia. E essa aqui é algo muito interessante, porque ele poderia simplesmente ordenar, como já havia acontecido outras curas, de que aquele cego tivesse a condição de ver novamente. Mas vai Jesus e faz um lodo, um barro, né? Uma lama, e aplica nos olhos do cego. Rapaz, você já teve um cisco que entrou nos seus olhos? Já? Aí você fica desesperado. É um negócio maluco, você incomoda demais. Não, Jesus pega um punhado de barro e coloca nos olhos do cego e diz: você vai para os tanques de Siloé. Não era perto a distância. Mas é interessante o que João nos conta, porque há um incômodo. Eu preciso ir em busca do alívio. Como é que Jesus age? Como é que Jesus atua no meu coração, no seu? Começa a haver uma inquietação dentro da gente. A gente preciso buscar ajuda, eu preciso entender, eu preciso buscar uma direção, preciso que alguém ore por mim, eu preciso... Então assim, essas inquietações que nos aproximam de Jesus e que nos permite viver os milagres, os sinais, as manifestações de Deus. Há uma coisa assim que você, puxa vida, não está bem, eu não estou bem, eu preciso realmente que alguém, eu preciso conversar com alguém, eu preciso que alguém me ajude, eu preciso entender a vontade de Deus para o meu casamento, para os meus filhos, eu estou angustiado. Esse passo de caminhar pela fé. E ele vai se lavar no tanque de Siloé. Dizem alguns comentaristas que possivelmente a primeira visão que ele teve dele mesmo ao olhar para a água que servia como espelho foi dele contemplar a ele mesmo naquele momento da cura. Ele se perceber, ele notar, né? E algo que realmente João nos conta. Agora, Jesus fica de lado. Até o verso 7, João está falando de Jesus, os cegos, discípulos. Agora João tira o foco da lente e mira no cego, no ex-cego. E começa uma saga aqui de experiências desse homem que tem que testemunhar exaustivamente aquilo que ele havia experimentado, aquilo que realmente era uma realidade na sua vida. E as pessoas parecem que não estavam conformadas com a ideia de que ele melhorou, de que ele é uma pessoa transformada, de que ele é uma pessoa com uma experiência nova de vida. Parece que as pessoas queriam que ele continuasse lá, pedindo esmola, ajuda, com toda a condição da vida dele, porque... Olha o que diz aí do verso 8 ao verso 11, que são os vizinhos dele, as pessoas que conheciam ele. Está aí 8 a 12, vamos lá? Então os vizinhos e os que antes tinham visto quando o mendigo perguntava, não é ele que se sentava para mendigar? Uns diziam, é ele, e outros não, mas se parece com ele. Ele, porém, afirmava, sou eu mesmo. E perguntaram-lhe, então como os teus olhos foram abertos? Ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, aplicou sobre os meus olhos e disse-me, vai até Siloé, lava-te. Eu fui, lavei-me e passei a enxergar. Eles então lhe perguntaram, onde ele está? E ele respondeu, não sei. Por isso que João está aqui contando para a gente essa caminhada do cego em testemunhar o milagre que ele havia experimentado. Mas presta atenção, que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, na nossa história, quando nós percebemos aonde nós estávamos e o que nós, eu e você, precisamos experimentar da graça de Deus e daquilo que Jesus pode operar na minha e na sua vida, nós vamos causar um incômodo nas pessoas. As pessoas dizem, mas o que aconteceu com você? Você não era aquela pessoa? Eu era. O que houve com você?
Não, eu me encontrei com Jesus. É Jesus? Mas é você mesmo? Você tem certeza que você vai permanecer firme mesmo nos caminhos de Jesus? Será que você não vai voltar a ser aquela pessoa que você era? Algumas coisas assim, não é? E interessante que o cego, ele diz, o ex-cego diz assim: o homem chamado Jesus, olha o cuidado aqui de João em dizer o homem, não é? Chamado Jesus, fez lama, passou em meus olhos, mandou eu me lavar no tanque Siloé, eu fui, agora estou vendo. Ele não disse um homem, ele disse o homem. Ele está caminhando na compreensão do Filho de Deus, o Deus encarnado, né? A exclusividade de Jesus, o homem. Não foi um, foi o homem chamado Jesus. E quando esse homem chamado Jesus nos alcança, nós podemos testemunhar uma transformação na nossa vida. Nós podemos testemunhar que fomos libertos dos nossos vícios, nós fomos libertos das nossas esquisitices, das nossas atitudes quanto à vida. E é muito bacana você perceber quando pessoas chegam para a nossa igreja e depois de algum tempo a gente percebe mudanças muito claras na vida dessas pessoas. É muito gostoso ver isso, porque nós vamos percebendo que realmente essa experiência de andar com Jesus nos libertando, vai curando as nossas crises, as nossas manias, as nossas situações que sempre foram, não é? E os vizinhos disseram assim: uau, o que aconteceu com você? Você já viu alguém assim, com uma atitude, com uma maneira, o jeito, e de repente você encontra com essa pessoa e diz assim: mas será que é ela mesma? Nossa, eu estou achando que não, né? Estou achando que não é ela não é ela mesmo, eu conversei com ela. Puxa vida, mas que bom, né? Está tão diferente. Agora de 13 a 17, o cego e os fariseus, né? João está contando para a gente toda essa experiência do cego, né? De 13 a 17, ocorreu que levaram aos fariseus o homem que fora cego. Olha, veja bem, os vizinhos parece que não ficaram muito contentes com esse negócio aí. E aí falaram: vamos levar para os fariseus lá para ver o que eles falam. Porque ele foi curado no sábado, era sábado o dia em que Jesus fez o barro e lhe abriu os olhos. Os fariseus também lhe perguntaram como ele passara a enxergar. Ele respondeu: ele aplicou o barro sobre os meus olhos, lavei-me e passei a enxergar. Por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E houve divisão entre eles. E voltaram a perguntar ao cego: que dizes a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O homem respondeu: ele é um profeta, ele é um homem diferente. Tira da sua cabeça que ele é um homem igual, não é não. Eu não tenho muitas respostas aí para dar não, mas é um negócio assim que eu experimentei como uma realidade que nunca se ouviu, não é? É interessante que Jesus Cristo sempre curava, ou a maioria das vezes essas curas aconteciam no sábado. Tinha segunda a sexta para Jesus curar, Jesus curava no sábado. Já tinha tido uma confusão lá atrás. Os fariseus já estavam no pé dele. Vai ele e cura de novo no sábado. Jesus também gostava de uma confusão. Eu vou colocar pimenta nesse molho aqui, né? Então, com certeza essa cura no sábado operada por Jesus era intencional, com certeza. Na verdade, nós acreditamos que era uma oportunidade para manifestar àquelas pessoas quem ele era. Filho de Deus, que tem autoridade sobre todas as coisas e que não está restrito a curar num dia ou no outro dia, ou ele é soberano nas suas ações. Jesus poderia ter evitado curar no sábado,
poderia ser em qualquer outro dia da semana. No sábado, a lei impunha que não poderia fazer lama. Vai Jesus e faz lama. Então, não era permitido fazer nenhum tipo de massa, nenhum tipo de barro, nada. Vai Jesus e faz a lama. No sábado, só se podia socorrer alguém se alguém estivesse correndo risco de morte, risco de vida. E havia também ali ainda uma discussão entre os rabinos se era possível no sábado, era permitido no sábado ungir os olhos ou não de uma pessoa que estivesse precisando de algum tipo de cuidado. Então Jesus Cristo arrebenta com tudo. Ele diz: olha, vocês estão escravizados pela religião. Vocês precisam entender que eu trago as boas novas do Evangelho, e a mensagem do Evangelho nos liberta do jugo, da escravidão, da imposição. Os versos 18 a 23, os fariseus, os pais e o ex-cego. Rapaz, olha, veja só aí, continua esse desafio do cego. Acho que o cego falou assim: rapaz, era melhor ter ficado cego, porque olha que a coisa vai caminhando aí, nos mostrando, João, toda essa saga. Os judeus, porém, não acreditaram que o homem curado fora cego e passara a enxergar, enquanto não chamaram os pais dele. Então lhes perguntaram: é este o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como, pois, ele está enxergando? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pôde estar enxergando, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade suficiente e falará por si. Seus pais disseram isso por medo dos judeus, que já haviam combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso seus pais disseram: ele tem idade suficiente, perguntai a ele mesmo. Num determinado momento dessa experiência, as pessoas deixam de olhar para si mesmas e começam a olhar só para o cego. E a narrativa de João nos conta que parece que não há alegria pela cura daquele ex-cego, daquele cego de nascença. A ideia era tumultuar aquele momento ali, que era um momento de celebração, de gratidão, porque aquele homem estava testemunhando algo extraordinário na vida dele. Não se percebia alegria pelo ocorrido. E até mesmo os pais do cego ficaram preocupados e não festejaram não, ficaram sérios ali, diz: olha, ele tem idade, pergunte para ele. A religião, ela vai sufocando, ela vai matando a nossa alegria. Parece que nós perdemos a motivação pela vida, pela imposição que muitas vezes são colocadas sobre nós, sobre as pessoas, sem perceber que realmente essa manifestação de gratidão, de alegria, é característico do povo de Deus, é uma característica do homem e da mulher de Deus. Não pode, como o pastor Pedrosa falou hoje pela manhã, um crente carrancudo, um crente surumbático, um crente... Puxa, nós temos um Deus que se alegra e nós devemos nos alegrar mesmo diante das circunstâncias e daquelas coisas que nós não sabemos, mas Deus sabe, e é isso que precisamos estar alicerçados. O cego e os fariseus outra vez, verso 24 a 34, vamos lá?
Cegos vizinhos, o cego e os fariseus, os cegos fariseus e os pais, agora o ex-cego e os fariseus outra vez. E a conversa agora vai se estreitando. João vai nos contando algo assim que começa a ficar um pouco mais séria, né? Verso 24 aí, então, até 34. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora estou enxergando. Eles lhe perguntaram: o que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu: já vos disse, mas não quisestes ouvir. Por que então quereis ouvir de novo? Acaso também quereis tornar-vos discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulos dele és tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde vem. O homem lhe respondeu: isto é de fato surpreendente. Não sabeis de onde ele vem? Entretanto, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, este ele atende. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se ele não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então eles lhe disseram: tu nascestes totalmente em pecado e vens ensinar a nós, e o expulsaram. Jesus, o cego, o ex-cego, ele dá prioridade de falar sobre a sua experiência com Jesus. Ele não tinha muito conhecimento e ele declara isso aqui, dizendo: olha, conhecedores da lei são vocês. Eu só sei testemunhar que eu era cego e agora eu vejo porque eu encontrei Jesus. Ele podia contar a sua experiência até aquele momento e poderia agora também testemunhar a sua condição a partir daquele momento de estar com a sua visão restabelecida. Ele podia falar que ele foi desprezado, humilhado, que as pessoas zombavam dele, que as pessoas brincavam com a limitação dele. Ele podia dizer assim: as pessoas ficavam muitas vezes, me tomavam como objeto de observação. Mas ele não faz isso. Ele diz assim: olha, eu era cego e agora vejo. Ou seja, não é importante para nós ficarmos contando o nosso passado. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que isso, o que aquilo outro. O que é importante no nosso testemunho? A experiência do nosso encontro com Cristo, porque parece que o enfoque está no nosso passado e não no nosso presente e não no nosso futuro. Então a gente valoriza e gosta desse negócio de testemunho, o cara que matou 5, o cara que tomou 20 tiros, a mulher que teve essa ou aquela situação, e nós curtimos esse negócio porque é uma curiosidade mórbida que habita em nós. Não, eu posso falar para você o que eu vivi, mas eu quero dizer para vocês que eu era cego e agora eu vejo. Eu encontrei Jesus. É isso que eu quero dizer para vocês. Esse é o meu testemunho, não é? E aí o cego aperta os fariseus ali. Ele diz assim: é de admirar que vocês não entendam quem ele é. Por quê? Vocês conhecem todas as profecias sobre o Messias, e se vocês conhecem o Velho Testamento, Isaías 61:1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está aqui. Olha aqui o sinal, olha aqui a revelação do Velho Testamento a respeito do Messias, que nós, povo de Deus, estamos aguardando. E vocês não creem nisso? Vocês estão duvidando de que realmente aquilo que aconteceu comigo e que foi operado
por Jesus, deve ser objeto de questionamento. E agora João traz Jesus de novo para este momento na vida, na narrativa aqui do capítulo 9. Os versos 35 a 38. Está com a Bíblia aí aberta? Está acordado aí? Você está firme aí? Ou você se perdeu nessa caminhada? 35 a 38. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e encontraram-o, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já ouvistes, e é ele quem está falando contigo. Jesus disse ao homem: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus vai ao encontro daquele homem porque a igreja o expulsou. Ele tinha sido expulso da sinagoga. Aqueles que deveriam ajudá-lo no seu discipulado, no seu aprendizado, na sua caminhada, o colocam para fora. Nada de novo para um cego que ao longo da vida já tenha experimentado tantas outras rejeições e tantas outras maneiras de colocá-lo à margem. Mas Jesus ficou sabendo disso e disse: você não precisa dessa igreja, você não precisa dessas pessoas. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. Então, expulsaram você de um lugar que você nunca deveria ter ido. Porque se você deseja realmente viver o novo de Deus na sua vida e a experiência de um homem, de uma mulher salva, você não precisa estar debaixo da tutela de uma igreja que oprime, de uma igreja que procura de alguma maneira impor restrições àquilo que o próprio Espírito Santo de Deus nos tem libertado. É comum você encontrar pessoas que vêm para a nossa igreja e ela diz assim: pastor, como é que é as coisas aqui na igreja? Como é que é o quê? Não, como é que o crente vive, né? O crente vive orientado pelo Espírito Santo de Deus. E você deve ter e aprender a depender dele, porque é ele quem nos coloca nesse prumo, é ele quem ajeita, é ele quem corrige, é ele quem acerta as arestas e apara as arestas. Jesus se encontra com esse cego, ex-cego, e Jesus esclarece definitivamente, né? Ele o encontra e diz: sou eu, o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Assim age o nosso Senhor. Ele é fiel e nos abençoa na nossa fidelidade. Então, quando eu e você vivemos aquilo que nós já sabemos a respeito de Jesus, da obra de Cristo, Deus vai colocando maior graça sobre as nossas vidas, vai colocando sobre nós experiências de caminhar com Ele. Então, quando eu sou fiel naquilo que eu já sei, porque a angústia, muitas vezes, dos homens, das mulheres, das pessoas, é querer saber. Mas por que você quer saber se você não coloca em prática aquilo que você sabe? Então, assim, vamos para o congresso, vamos para o treinamento, vamos participar de um intensivão, vamos fazer não sei o quê. Ok, vamos, mas o que eu e você temos colocado em prática daquilo que nós já sabemos? Porque nós vamos encher a parede de certificados, nós vamos colecionar diplomas, mas a gente não vive aquilo que a gente já sabe. E agora Jesus o encontra e permite a ele conhecer e saber a respeito de Jesus como Senhor e Salvador. Ele cria em Jesus como um homem especial. Jesus era um homem especial. Ele admitiu que Jesus era profeta. Ele disse que Jesus era mestre. Ele também reconheceu o poder de Jesus.
E ele diz, bem, ele só pode ser Deus. Ele tinha e tem origem divina. Quem é, Senhor, para que eu creia? Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Uma fé genuinamente salvadora nos aproxima do Senhor para adorá-lo na beleza da sua santidade. Porque o texto sagrado diz que a partir daquele momento ele adorou. Eu creio, Senhor, e o adorou. Quando nós enxergamos realmente Jesus, quando nós entendemos a grandiosidade da obra de Jesus realizada por nós na cruz, nós deixamos de procurá-lo pelos nossos problemas. Nós deixamos de procurá-lo como se ele fosse um operador de milagres. Nós nos aproximamos dele para adorá-lo. Nós queremos adorar ao Senhor. Nós todos enfrentamos lutas, dificuldades, temos muitas dificuldades, muitas lutas, mas me parece que é estranho as páginas das Escrituras, pessoas que se afastam da igreja por estarem vivendo problemas. Porque nós não fomos ensinados a buscar a Jesus para que Ele solucione os nossos problemas, e já que Ele não soluciona os nossos problemas, nós nos afastamos dessa convivência ou desse relacionamento. Não, nós fomos ensinados nas Escrituras que nós buscamos ao Senhor, estamos na presença do Senhor para adorá-lo, para nos prostrarmos diante dEle. E ser adorador, irmãos, é envolver-se em um crescente compromisso com Deus. Todo culto, todo momento de adoração, toda aproximação que eu e você temos da palavra, todo momento da nossa devoção pessoal, nós devemos desejar assim, Deus, eu preciso ter esse compromisso como um crescente na minha vida, um compromisso que me leve realmente a ter experiências com o Senhor e desejar viver essas experiências e querer experimentar mais da Tua graça, porque esse é o meu compromisso, porque senão a gente canta, a gente ora, a gente lê, e a gente sai por aquela porta e a gente continua fazendo as mesmas coisas. E se você morar longe da igreja, dá a impressão de que você não esteve na igreja. Porque aflora uma tendência de um homem carnal. Então adorar é envolver-se em um crescente compromisso com Deus. Você não pode sair por aquela porta repetindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, interpretando a vida da mesma maneira. Não pode. Senão nós estamos perdendo tempo aqui. Vamos fechar esse negócio aqui. Vamos montar aqui sei lá o quê. 39-41, Jesus e os fariseus. Termina a história. Jesus e os fariseus, né? Veja aí, está com a Bíblia aberta aí, 39-41. Então Jesus prosseguiu: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Ouvindo isso, alguns fariseus que ali estavam com ele perguntaram-lhe: será que nós também somos cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Por acaso também nós somos cegos? Foi a crise que os fariseus, a sinuca de bico que os fariseus estavam metidos, né? O que os fariseus pensavam? Que eles tinham um brilho próprio. Os fariseus pensavam que a religiosidade deles, a maneira deles interpretar a lei, a guarda do sábado, era suficiente. Então, nós não somos como os demais homens. Nós somos filhos de Abraão. Nós temos por pai Abraão.
Nós seguimos a lei de Moisés, nós temos um histórico. E aí Jesus diz assim: se vocês não se veem como cegos, não conhecedores da revelação de Deus em Cristo, vocês vão continuar cegos. Vocês vão continuar cegos, porque aquele que é cego reconhece que precisa ter a sua visão restaurada. Aquele que é cego entende que precisa ter a cura, que só Jesus pode operar em dar a mim e a você a perfeita entendimento da importância, da alegria de nos relacionarmos com eles, com Ele. Então Jesus diz assim: olha, se vocês fossem cegos, vocês se reconhecessem cegos, se vocês realmente entendessem que tudo isso que vocês fazem não tem nenhum valor diante de Deus, e vocês precisam experimentar então a cura, a libertação, vocês teriam a experiência de testemunhar a mesma alegria que este cego tem experimentado. Uma coisa tremenda que Jesus Cristo veio fazer é que Ele entra na minha vida, na sua vida, na vida de todos que o aceitam, e expulsa a escuridão. Olha o que diz o texto de João 8:12. Então Jesus tornou a falar-lhes, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para que a salvação de Deus se torne realidade para cada ser humano, para cada pessoa, é imprescindível que eu e você nos declaremos cegos. É imprescindível que a gente diga assim: Senhor, eu quero experimentar essa luz. Eu quero experimentar a alegria de andar na luz. Às vezes você encontra pessoas que estão tão cheias de si mesmas, pessoas que estão tão arrogantes quanto a sua condição, que não veem nenhuma necessidade ou importância de realmente se voltarem para o Senhor Jesus. Pessoas que confiam nos seus bens, no seu dinheiro, nos seus relacionamentos. Mas quando eu e você nos declaramos cegos, nós experimentamos esta graça do Senhor, nós somos curados da nossa cegueira, da nossa condição, e experimentamos a alegria de poder ver perfeitamente. Ou experimentarmos a alegria de andarmos na luz. Percebam, irmãos, que a luz é do Senhor, a luz não é minha, a luz não é nossa, a luz é do Senhor. Quando você anda com Jesus, as pessoas notam, as pessoas veem, há um brilho diferente, há alguma coisa acontecendo aí. Não sei explicar o que é, mas alguma coisa estranha. E aí você tem a oportunidade de dizer que é a luz de Cristo em você, que é a experiência de andar com Cristo. Não basta Cristo ter vindo ao mundo, é necessário que eu e você enxerguemos e aceitemos esta luz. Se você ainda não tem essa experiência, não reconhece a Jesus como seu Senhor e Salvador, embora você enxergue com seus olhos físicos, você continuará impedido de enxergá-lo com a alma, porque só pode enxergar ao Senhor Jesus aqueles que dizem: Senhor, cura minha cegueira, cura a minha cegueira. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus possa abençoar e essa palavra possa chegar ao seu coração, vidas possam ser transformadas. Pai querido, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio de podermos testemunhar a alegria de um dia termos sido encontrados pelo Senhor. Andávamos desgarrados, andávamos tateando, andávamos tropeçando, andávamos, ó Deus, sofrendo todo tipo de dificuldades nesta vida,
mas a tua graça nos alcançou, e esta luz um dia brilhou em nosso coração, porque Jesus, o teu Filho, nosso Salvador, nos liberta da escuridão. Nós podemos andar na luz, nós podemos testemunhar para onde vamos, nós podemos testemunhar a quem estamos seguindo, nós podemos dizer e contar para todas as pessoas que um dia nós éramos cegos e Jesus nos encontrou. Que grande testemunho! E se há alguém aqui que ainda não tem a oportunidade de assim testemunhar, possa ser essa noite, possa esse ser o dia aceitável. É o que oramos, pedindo a tua bênção, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.